rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar, só teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, pode a mim, Senhor, valer do pecado proteger. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo-Poderoso Deus e bom Pai Celestial, mais uma vez, Tu nos tenha dado a possibilidade de nos aproximarmos do Teu altar. E queremos fazê-lo, Pai, com o nosso mais profundo agradecimento, com as nossas honras, os nossos louvores ao Teu santo nome, porque só Tu, Pai, é merecedor de tanta honra, porque só Tu, Pai, é aquele que podemos chamar de nosso Deus e nosso Criador. E confessamos isto, não só dentro das comunidades, confessamos isto a todos aqueles que nos cercam. E queremos fazê-lo, Pai, porque Tu nos tem dado a missão de podermos levar o Teu Evangelho a todos aqueles que estão próximos de nós. E agora, Pai, também, nestes últimos tempos, através da transmissão, ela também serve como um testemunho da Tua obra a todos aqueles que ainda não participam deste caminho e que porventura irão participar no futuro. Tu sabes todas as coisas e Tu tens colocado a Tua mão por sobre todas as coisas. Ajuda-nos, Pai, a sempre fazer um trabalho onde levamos a todos aqueles esta semente do Evangelho para que possam entender os Teus propósitos de salvação. Queremos alcançar este dia. Hoje é um dia muito especial para nós. Um dia onde nós celebramos, não comemoramos, nós celebramos o dia que Teu Filho, nosso Senhor Jesus, foi sacrificado por nós. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Morreu na cruz sem ter nada a dever, mas sacrificou-se para que pudéssemos ter esta possibilidade de salvação. Senhor, dá-nos o reconhecimento deste sacrifício, não apenas neste dia, não apenas nesta Semana Santa, mas que seja marcante em nossos corações a cada dia, a cada momento, para que nós não nos esqueçamos de tudo aquilo que Tu faz por cada um de nós, por amor, por pleno amor, ao ponto de enviar o Teu Filho para ser sacrificado. Pai, dá-nos uma comunhão com o Teu altar de graça, dá-nos comunhão com cada servo, com cada irmão, irmã, com cada pessoa que está sendo testemunhada. Esta comunhão seja estendida para elas também. Dá-nos uma comunhão com o ministério do apostolado, com o apóstolo maior. Assim, Pai, para que possamos estar prontos e vivemos com força para alcançarmos este grande dia, o dia da vinda do Teu Filho amado. Senhor, dá-nos uma hora de paz, de alegria, de benção e que possamos desfrutar de tudo aquilo que Tu nos tem para nos dizer. Dá-nos tudo por graça e pela Tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos e irmãs, e aqueles que assistem a estas transmissões como convidados, temos um texto hoje em Mateus, no capítulo 27, versículos 39 e 40, e que diz assim: E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus,
desce da cruz até aqui. Amados, hoje é um serviço divino festivo, e para todos os serviços divino festivos nós temos uma palavra bíblica para ser lida, e eu peço então para que o nosso irmão Geninho possa fazer esta leitura de Mateus 27, do versículo 31 a 50. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram e levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando sua cabeça, e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou-os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus? Livra-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores. Com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou a esponja e embebedou-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Muito obrigado.
Bem, amados, estamos vivendo a Semana Santa e eu confesso que sempre que chega este período que nos faz refletir sobre todos os acontecimentos de Jesus, eu tenho sempre dois pensamentos. Um, que o sofrimento de Jesus para poder levar o seu evangelho, para poder fazer toda a missão, cumprir com toda a missão que Deus tinha confiado a ele, o sofrimento não foi único só nesta Semana Santa, porque isto foi o ápice de todo o sofrimento. E há outras passagens que demonstram que em outros momentos o povo também, se recusando a aceitar o testemunho de Jesus, também tentaram matá-lo. Mas Deus tinha um propósito além daquilo que era aquele momento. E depois, então, o mundo cristão, ele olha muito sobre esta fase, este momento desse sofrimento, esta Semana Santa, desde a entrada em Jerusalém, que pudemos ter já celebrado na semana passada, o Domingo de Ramos, até a conclusão da ressurreição, que celebraremos então no próximo domingo, a ressurreição de Cristo. Mas a minha dificuldade é pensar qual é o ponto mais importante da história da humanidade, da história cristã. Será o nascimento de Cristo? Será a morte de Cristo? Na minha concepção, ambos têm o mesmo peso. Na minha concepção, ambos me coloca no mesmo ponto. Foi importante que Deus enviasse seu Filho para poder pregar o seu Evangelho, para poder trazer a possibilidade de salvação do ser humano, trazer a possibilidade da plena comunhão com Deus, porque Ele é o caminho que vai nos levar e que vai levar a todos aqueles que aceitarem esse testemunho, vai levar até Deus para viver essa eterna comunhão com Ele. Então, de tudo isso, eu busco de me abster desses pensamentos para que me concentrar no Evangelho, naquilo que Deus nos ofereceu e nos oferece através de Jesus Cristo. Mas não podemos jamais minimizar o sofrimento que Cristo passou nesta Semana Santa. Preso, julgado, condenado, morto, ressuscitou no terceiro dia. Tudo isso, claro, é parte do plano de salvação que Deus colocou para o ser humano. Até se puderem buscar no Evangelho de Mateus e esmiuçar o Evangelho e ler esse Evangelho como um todo, para poder realmente se centrar em tudo aquilo que fez, inclusive dentro desse mesmo Evangelho, temos ali o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, enfim, é muito rico. Mas queremos nos concentrar hoje nesta palavra. Ouvimos a leitura bíblica, todos os acontecimentos ali após a entrada em Jerusalém, que chegou sendo ovacionado, colocaram ali os ramos para que ele pudesse não pisar naquele pó daquela terra, mas toda essa recepção, ela tinha para os judeus naquele momento, era para algo maior. Eles queriam algo maior, mas algo maior material, algo maior para saciar, algo maior por causa do jugo com os romanos que eles tinham. Então podemos nos fazer uma pergunta para refletirmos: isto é algo maior? Claro que não, amados. Claro que não. O maior é que nós podemos reconhecer que nós temos uma alma vivente e que Jesus ele veio para poder trazer a possibilidade da salvação através do seu Evangelho. Mas as pessoas ali naquele instante, depois que perceberam que não era isto que ele veio fazer, que não era para os seus bens materiais, a sua circunstância material, a sua luta material,
então passaram a zombar dele, como lemos aqui no nosso texto mais uma vez, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Ou seja, passaram na frente da cruz que ele estava pregado, mas não era este homem que dizia que derrubaria o templo e em 3 dias edificaria de novo? E agora, simplesmente ele não salva a si mesmo, como foi lido, foi feita a leitura bíblica pelo nosso irmão. Por que ele não se salva? Mas temos que nos lembrar também, amados, de uma passagem... foi um serviço de quarta-feira do último mês, onde falava das tentações de Jesus. Então ele foi tentado o tempo todo, ele foi pressionado, ele foi testado o tempo todo. E qual era a reação? A reação era minimizar tudo isso. E ele buscava no Pai, nas suas orações, nas suas infinitas orações, ele buscava as respostas com o Pai, buscava as forças com o Pai, ele vivia em plena comunhão com o Pai. Essa é a tarefa que nós temos, amados. Nós podemos falar da fé, nós podemos falar de Deus, nós podemos falar de Cristo, mas não é o suficiente falarmos de. Para nós, o termos, a fé nos foi presenteada para que pudéssemos ter um fio condutor para podermos ter a possibilidade de alcançarmos a salvação. Então, elevarmos a nossa fé, não falarmos da fé, elevarmos a nossa fé, buscarmos na palavra a edificação para a nossa fé, o entendimento do que Deus quer nos dizer através de Cristo, através do Evangelho, através do Velho Testamento, porque isso não começou com Cristo, isso começou quando o homem caiu no pecado, e vem até os dias de hoje, e continuará até o dia do retorno de Cristo, e é para este momento, este grande dia, que nós trabalhamos a nossa alma, o nosso coração. Então, essas pessoas ali blasfemavam e achavam que ele poderia fazer aquilo no momento que quisesse. Também, quando foi tentado, ele poderia transformar pedra em pães e alimentar-se, porque ele passou 40 dias jejuando. Mas ele não cedeu em um único ponto, em um único momento. Se nós trazemos isso para os dias de hoje, amados, e vamos testar a nossa fé. Como nós estamos? Qual é a posição da minha fé hoje? Qual é a minha posição, o meu reconhecimento de que Cristo já passou pela terra, enquanto há outros que ainda aguardam o Messias, que Cristo já deixou o seu Evangelho, que Cristo morreu por mim, pelos meus pecados, que Cristo ressuscitou no 3º dia e está vivo. E é por isso que nós não vemos uma imagem aqui presa, porque ele não está aqui é apenas o símbolo do sacrifício. Mas como está eu crer em tudo isto? Porque nós somos testados constantemente. E não somos testados no melhor da nossa vida, no melhor das nossas posições. Não somos testados quando estamos vivendo plena alegria. Nós não somos testados quando nós estamos vivendo a euforia de que tudo está dando certo na vida, porque temos esses momentos. Mas temos os momentos de lutas, aí estamos sendo testados. Aí podemos medir a nossa fé. Qual é o tamanho da nossa fé? Uma fita métrica não mede, uma balança não pesa o tamanho da nossa fé, o peso que ela tem para nós, ou o tamanho que ela é. Mas sabe como podemos medir a nossa fé? Nós medimos a nossa fé, ela tem o tamanho daquilo que nos detém para poder continuar a seguir na obra. O que nos detém? Ah, mas aquele pastor falou isso para mim, aquele irmão, ele foi áspero comigo no dia de hoje, então começamos a alimentar um espírito que não é o Espírito de Deus. Então precisamos rever. Mas será que esta rispidez que aconteceu hoje, o que estava acontecendo talvez com esse irmão? Em vez de tomar como rispidez, por que não vamos falar com ele?
O que acontece? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por ti? Como está o nosso amor? Como está o nosso fazer o bem? E temos o lema para esse ano: é tempo de fazer o bem. E podemos emendar num dito popular, não sei se em outros países tem, mas no Brasil muitas vezes falamos: fazer o bem sem olhar a quem. É simples assim. Aí teríamos que voltar lá no samaritano, no fariseu e no samaritano. O samaritano cuidou do fariseu. Nós precisamos ver o que Deus fez por nós através de Cristo. Nós não queremos blasfemar contra Cristo. Nós queremos manter a nossa fé firme e forte. Que nada abale a nossa fé. Que nada nos tire do caminho. Que nada possa fazer com que nós possamos copiar estas pessoas que, em primeiro lugar, era Hosana, Hosana, e colocaram o nome a ele de Rei dos Judeus, colocaram a placa em cima da sua cruz, como Rei dos Judeus, mas blasfemando, mas satirizando. Não é essa a nossa tarefa. Tivemos a possibilidade de ter aqui, dentro do mundo apostólico, de termos recebido o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo, e todos os domingos no presencial temos aqui 2 cálices, 1 cálice, temos aqui o corpo e o sangue de Cristo para podermos desfrutar, para podermos restaurar a nossa comunhão. Então não queremos blasfemar, nós queremos estarmos junto ao Senhor, não queremos ser acusadores como aqueles foram. Provavelmente não sabiam muito o que estavam falando, porque se nós observarmos o testemunho que Jesus deu, todos os milagres que fez, tudo aquilo que ele fez por muitos, teoricamente, todos aqueles que viram os feitos de Jesus deveriam acompanhá-lo, deveriam segui-lo, todos. E nós sabemos que não é desta forma. Então, se nós trazemos hoje para o século 21, quase 2100 anos depois, quantas pessoas são testemunhadas, quantas pessoas recebem a semente do Evangelho, mas quantas pessoas que recebem também te perguntam: mas na tua igreja faz milagres, mas na tua igreja faz promessas de enriquecimento, mas na tua igreja faz aquilo que é material. O próprio Senhor Jesus disse: não tenho nada com isso. Jesus disse essas palavras: não tenho nada com isso. O trabalho que ele foi colocado na terra para realizar, a missão dele era a trazer a salvação. E isso está explícito até os dias de hoje. Então Jesus, o Filho de Deus, ele se entregou por nós, morreu na cruz por cada um de nós, e nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos celebrar a Semana Santa, terminou a Semana Santa, viramos a página, bom, qual que é a próxima data eclesiástica? O próximo feito vai ser o Serviço Divino em Ajuda aos Falecidos, aí depois nós temos em novembro mais um serviço para os falecidos, assim temos em junho Pentecostes, e depois vamos chegar lá no Natal. Então só nos interessam as datas eclesiásticas? Não, é muito mais do que isso. Deus nos oferece muito mais. Ele nos oferece salvação. É isso que ele nos oferece. Aqui nos fala também que aquelas pessoas que blasfemavam contra ele, incitava ele: bom, se você é Deus, desce da cruz. Se você é Deus, você não vai morrer. E depois na leitura bíblica dizem, eles mesmos não entenderam o que Jesus balbuciou e já interpretaram: ele está chamando por Elias para tirá-lo dali. Nada a ver. Amados, é certo que cada um de nós temos também as nossas cruzes para carregar. Cada um de nós. Ninguém vai carregar a minha cruz. Embora
um sirineu foi chamado para poder ajudar a carregar a cruz de Jesus. Mas isso era porque, muito provavelmente, já estava desgastado fisicamente e talvez não chegaria ao Gólgota. Então acharam por bem fazê-lo isto. Mas hoje, cada um de nós temos que carregar as nossas cruzes, mesmo porque nós acabamos muitas vezes construindo as nossas cruzes. E aí depois precisamos ir ao Senhor. Pai, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o caminho que tomar, eu não sei qual é a solução que eu vou precisar para esse problema. Então nós queremos nos colocar nessa posição de que nós temos as nossas cruzes, mas o Senhor é aquele que nos ajuda a carregar esta cruz. O Senhor é aquele que nos dá as forças, que nos dá conhecimento, que nos dá sabedoria, não humana, espiritual, para podermos carregar os nossos pesos, as nossas cruzes, para podermos chegar também nesse lugar. Não é fácil. O povo, quando foi libertado do Egito, ele não foi já para receber a terra que estava prometida a eles. Foram 40 anos depois. E por que será? Tinham muitas cruzes para carregar. Tinham muito que aprender, tinham muito que buscar, para poder depois, bom, agora sim, vá à terra, e mesmo assim, chegando na terra prometida, agora vocês vão, lutem com os gigantes para tomar a terra que eu dei para vocês. Ou seja, desde o princípio, amados, não foi e não será fácil. Mas também o Senhor, se não foi fácil para aqueles e não é fácil para nós hoje, nós temos aonde nos apoiar. E nós apoiamos em Cristo, nos apoiamos em Deus. Nós não temos um intermediário, temos um intermediário entre nós e Deus, que é Cristo, que é o caminho. Mas mesmo assim nós falamos direto com o nosso Pai. E nem por isso Jesus se aborrece. Pelo contrário, está sempre nos fortalecendo, está sempre nos apoiando, está sempre levantando os nossos braços para podermos sair vencedores das nossas lutas. É isso que Ele faz por nós. É isso que Ele deixa com que nós possamos fazer. Fazer para poder ter o crescimento. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, 55, temos uma pergunta que é muito pertinente para esse momento, para que nós possamos avaliar esse momento ou analisar esse momento, onde está escrito: onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Cristo foi crucificado, morreu na cruz, mas não foi derrotado, porque vive. Esse é o ponto. Ele vive, morreu por nós, vive por nós. Nos deu a possibilidade de podermos tomar todo o seu evangelho, todo o seu ensinamento, para podermos andar e chegar lá também na vitória. Se Ele venceu, Ele diz para nós: você também tem a mesma possibilidade de vitória, porque eu estou contigo a cada dia, a cada momento, até o fim dos tempos, até o fim dos séculos. Oramos no Pai Nosso, não? Até o fim dos tempos. Então, amados, que nós possamos tomar esta Sexta-feira Santa, não mais como, é Sexta-feira Santa, ou muitos, Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa, feriadão, praia, campo. Acha que não combina muito? Então, não é que é proibido, mas o buscar o altar, o buscar a palavra, o buscar os feitos, o buscar o presente que nós imerecidamente recebemos em cada serviço divino, e especial nessa sexta-feira. Então, amados, nós precisamos estar atentos novamente a que Deus, aquilo, estarmos atentos àquilo que Deus está fazendo por nós. Imaginemos se quando o homem cai no pecado, Deus desistisse dessa criação. Como estaríamos andando? Hoje, por graça, não por merecimento, mas por graça, pela graça de Deus, nós andamos na luz de Cristo. Ele mesmo se colocou como o caminho que chega ao Pai e a luz que ilumina os nossos caminhos para podermos andar. Ele é a vida.
Amados, que nós possamos realmente refletir sobre o que significa, o significado da Sexta-feira Santa. Não só da Sexta-feira Santa. O significado da entrada em Jerusalém. O significado de uma quarta-feira, onde temos o serviço divino instituído para poder sabermos e celebrarmos. Então, o serviço divino de quarta-feira é para celebrarmos o dia que Cristo foi preso. Então, não é um serviço divino, alguém falar, não vamos ficar só de domingo a domingo, vamos quebrar a semana e no meio da semana temos um serviço divino. Mas tem sentido, é de celebração. E em muitos lugares nós enviamos a palavra pastoral. Então, amados, que nós possamos refletir. Domingo de Ramos, quando Cristo foi preso, Sexta-feira Santa, quando foi crucificado, o domingo da sua ressurreição. É por isso que hoje, como cristãos, nós celebramos um dia da semana ao Senhor. Temos a possibilidade de ter um encontro com o seu altar, temos a possibilidade de mais uma vez sermos perdoados, temos a possibilidade de mais uma vez, através da Santa Ceia, retomarmos a comunhão com Cristo. Então, amados, festejemos, não, celebremos, sim, toda esta semana, mas que ela seja parte de cada semana até o dia de Cristo. Ah, mas não sabemos quando Cristo vem. Ok. Eles também, quando precisaram andar 40 anos, não sabia quando ia parar. Não importa quando, importa como estaremos para este grande dia. Amém. Hoje me acompanha o amado pastor Marcos, dirigente de distrito. Eu gostaria que ele dissesse o que tem no seu coração. Um coro, por favor. Amados, é uma alegria muito grande poder servir aqui junto com o nosso querido, amado apóstolo Bonait, neste ofício divino onde tratamos sobre o tempo de paixão, esse tempo de paixão que começa lá na instituição da Santa Ceia, como ouvimos também aqui no Domingo de Ramos, na sexta-feira, na morte sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois, no final do mês, o ofício divino ainda de Páscoa. O tema para esse ofício divino de hoje, de Sexta-feira Santa, o apóstolo traz para nós que nós nos recordamos do sofrimento e do sacrifício na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos esses ofícios divinos deste tempo de paixão, vemos que é todo um processo que o amado Deus colocou para todos nós. Primeiro uma etapa, depois a outra etapa, depois a outra, para no final nós termos ali a Páscoa. E a Páscoa, no Antigo Pacto, era a libertação do povo do Egito. Para nós, no Novo Pacto, essa Páscoa que se comemora é o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. É a possibilidade de vencer o pecado, é a possibilidade de vencer a morte, é a salvação do pecado e a salvação da morte. Mas para que isso pudesse acontecer, o nosso Senhor Jesus Cristo teve que passar por um processo de morte, teve que passar por um sacrifício. Quando nós olhamos este tempo, somente um pedaço da Escritura,
podemos ver, puxa, Jesus Cristo estava todo o tempo, demonstrava o poder que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus. Todos que viviam junto com Jesus naquele tempo podiam testemunhar o poder de Jesus que ele tinha. Mas quando chegou esse estágio da crucificação, deste sofrimento, desse escárnio, conforme nós lemos aqui, muitos ali naquele tempo pararam por aquele momento e enxergaram aquela cena naquele momento, e aí fizeram o que o texto de Mateus diz para nós hoje aqui. Não creram no nosso Senhor Jesus Cristo. Viram em Jesus Cristo uma falta de credibilidade, porque ele era o todo-poderoso, então desce daí da cruz. Aqueles que vivenciaram este momento e não tiveram a fé para enxergar em Jesus ali o Filho de Deus, para enxergar que Jesus estava se entregando em sacrifício, um sacrifício voluntário, por amor a todos aqueles que ali estavam, por amor a todos aqueles que viriam ainda. Muitos ali não entenderam. Quando nós olhamos no tempo em que nós vivemos, muitas almas hoje também ainda acham essa morte de Jesus Cristo, sentem, puxa, coitado, né? Morreu injustamente, foi um erro no judiciário daquela época de Pôncio Pilatos, mas eles se atêm nesse momento. Quando nós ouvimos, lemos a Sagrada Escritura, ouvimos a palavra, esse tempo todo, nós vamos entender, foi necessário que Jesus morresse, foi necessário que Jesus descesse, vencesse a morte, para que no terceiro dia ele retornasse. Quando nós lemos a Sagrada Escritura e enxergamos até esse momento, nós temos a compreensão, puxa, aquilo que Jesus fez foi algo maravilhoso. Nós temos que relembrar muito esse sacrifício de Jesus. Foi por causa desse sacrifício que hoje nós temos direito à salvação, que hoje eu tenho direito a uma proximidade com Deus. Foi graças a esse sacrifício de Jesus Cristo. Mas como que nós podemos enxergar isso? O amado apóstolo dá para nós que a Sagrada Escritura tem todo o poder de Deus. E é interessante nós olharmos que a Sagrada Escritura é um testemunho. Tudo aquilo que aconteceu durante o tempo de Jesus ou antes do tempo de Jesus está aqui na Sagrada Escritura. Esse é um testemunho maravilhoso. O amado apóstolo pergunta para nós também, falando sobre o testemunho, como está o nosso testemunho? Hoje, nós olhamos a Sagrada Escritura, temos a interpretação da Sagrada Escritura pelos nossos apóstolos, temos a luz do Espírito Santo sobre a palavra de hoje, colocando para nós. Quando nós conhecemos tudo isso, nós podemos falar, puxa vida, Deus colocou um testemunho maravilhoso aqui na Sagrada Escritura. Pediu para os apóstolos irem nos 4 cantos e levar esse testemunho. E esse testemunho chegou para nós. Chegou aqui em mim, servo, chegou para as almas que estão aqui na comunidade, chegou para vocês que também estão nos seus lares. Como que nós reagimos com este nosso testemunho? Nós ouvimos e guardamos para nós? Ou nós testemunhamos este poder de Deus? Nós testemunhamos desta alegria, testemunhamos o resultado dessa crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Este tempo para nós é um tempo de alegria. Teve a morte de Jesus, teve toda a dor, teve todo o escárnio, mas o bem que Ele trouxe para cada um de nós, a demonstração de amor que Ele trouxe para cada um de nós, é isso que nós devemos festejar hoje, nessa Sexta-feira Santa. Amém. Quando nós lemos que eles blasfemavam de Jesus, zombavam de Jesus, e nós perguntamos, mas por que eles faziam isso naquele momento? Por que eles estavam com tanta zombaria? Porque Jesus tinha falado algo para eles que levou a essa condição. Jesus falou para eles que eles poderiam derrubar aquele templo e em 3 dias ele reedificaria. Como?
O templo demorou tantos anos para ser construído, só que eles não perceberam que ele estava falando dele mesmo. Ele era o templo do qual eles estavam falando. Vocês podem crucificar, fazer com que este templo pereça, mas no terceiro dia ele estará de pé novamente. Nós precisamos estar muito atentos, amados, muito atentos ao evangelho que recebemos. Não vamos jamais fazer promessas que não significa promessas do Espírito Santo. E a única promessa que nos interessa é a que foi feita pelo próprio nosso Senhor Jesus, de retornar e buscar os seus. Então fiquemos nós nessa fileira, para podermos estar prontos, para podermos adentrar, para podermos receber este lugar, este trono de graça. Não queremos minimizar este sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Lembremos, ele morreu, ele sofreu pelos nossos sofrimentos. Ele sofreu muitas vezes pela nossa miséria espiritual, para poder trazer para nós, falar, olha, estou aqui. Sofreu por amor, ele doou o seu amor para nós. Ou seja, o sacrifício de Jesus não teve benefício algum para ele. Nós fomos beneficiados, nós somos beneficiados de todo esse sacrifício, de toda essa dor, de toda essa barbárie. E não podemos deixar passar isso em branco. Celebramos, festejamos, nos recordemos a cada instante, para podermos estar com a nossa fé crescente. Lembram-se que a fé que temos não é porque nós queremos ter fé. A fé que temos é um presente divino. Ele colocou a sementinha da fé no nosso coração. Agora nós fazemos o trabalho de fazê-la crescer, frutificar e florir. Amados, é um serviço divino de palavra. Serviço divino de palavra não tem a doação da Santa Ceia, só nos serviços divinos presenciais. Então, mas mesmo assim, queremos orar a oração do Pai Nosso e depois orarmos agradecendo por esta hora. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Todo-Poderoso Deus e bom Pai Celestial, nos deste de presente uma hora a mais diante do teu altar de graça. Mais uma vez podemos nos relembrar do sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, Pai. E somos profundamente gratos por isso. Não permita que possamos nos esquecer um único segundo das nossas vidas de todo esse sacrifício, de tudo aquilo que Cristo passou por nós, para poder trazer o caminho para a redenção e a salvação, Ele próprio. Ajuda-nos, Pai, a fazer a missão que Tu colocaste dentro dos nossos corações. Não a missão que Tu dás para cada um dos Teus servos, mas para todos, servo e comunidade, que possamos semear o Teu Evangelho. O resultado está nas Tuas mãos. As sementes que vamos despejar no coração de cada um, Pai, que sejam frutíferas, esse é o nosso desejo. Mas às vezes caem em terreno pedregoso, às vezes caem no meio dos espinhos, às vezes caem no solo árido, onde o sol vem a queimar. E Pai amado, mas tudo isso está sob o seu controle. Nós somos apenas os semeadores. Ajuda-nos, Pai, a levar este Evangelho. Ajuda-nos, Pai, a fazer esta semente, a levar esta semente. Pai amado, também queremos nos lembrar no dia de hoje, nesta Sexta-feira Santa, que
este grande sacrifício que Cristo fez por nós, morreu na cruz para poder perdoar os nossos pecados. Quando viemos ao mundo, já viemos com a marca do pecado original e pudemos ter sido limpados desse pecado através do batismo com água. Mas depois, Pai, os pecados que cometemos no dia a dia, o sacrifício de Cristo nos limpa. Quando o aceitamos com um coração aberto e um coração de sacrifício também. Abençoa, Pai, a cada um dos teus filhos nas suas necessidades, nas suas lutas. Queremos nos lembrar de todos aqueles que estão enfermos, que estão internados. Olha os teus servos que estão enfermos. Tu conheces a cada um deles. Tu conheces as necessidades deles. Te pedimos, abençoe os medicamentos para que possam ter o efeito necessário. Abençoe, Pai, aqueles que estão procurando um emprego. Aplane os caminhos e abra as portas para que possam ter um trabalho e ganhar o seu pão de cada dia, para comê-lo com alegria. Abençoe, Pai, aos idosos, abençoe a cada irmão, a cada irmã, abençoe, Pai, as oferendas de tempo que cada um faz para poder trabalhar na Tua obra. Abençoe as oferendas monetárias. Abençoe, Pai, as nossas crianças, para que possam ser edificadas na fé, na fieldade e sigam o caminho até o dia do cumprimento da promessa. Queremos nos lembrar de uma forma especial pela juventude, em tempos de tantos oferecimentos, Pai, para que se desviar do Teu caminho é tão simples, é tão fácil, por tanto de oferecimento que recebem. Pai, blinda estes jovens para que não se desviem do Teu caminho, que eles possam olhar sempre à frente esta luz da salvação. Pai querido, dá-nos sempre uma plena comunhão com aqueles que estão na outra margem, para que estes também possam, sempre estando orando por eles, intercedendo através de Ti, que eles possam encontrar também a salvação. Senhor, abençoe o ministério do apostolado e a todos os seus colaboradores na face da terra, que Tu tens colocado para poder semear o Teu Evangelho. Tudo isto e muito mais que não sabemos dizer em palavra, Pai, abençoa-nos, dá-nos por graça, tudo isso colocamos nas Tuas mãos. Pai, conceda-nos sempre a Tua proteção no caminho de regresso ao lar. Tudo isso dá-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça em vossos corações. Amém. Agora, por favor.
Muito obrigado. Não podia ter escolhido melhor. Bem, amados, foi uma alegria podermos compartilhar este serviço divino de Sexta-feira Santa com vocês e que nós possamos em algum momento nos reencontrarmos ou nos encontrarmos em alguma comunidade e, como foi dito durante o serviço divino, vamos celebrar abundantemente, porque é o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Deus os abençoe e até sempre.